E aí, galerinha? Tudo certinho? Tudo belezinha? Muito bem! Estamos agora com a nossa aula de processo penal. Então, vamos iniciar agora processo penal, tá certo? Então, ó, quando se fala em processo penal, não podemos esquecer de quê? Que é o tema da nossa aula de hoje, prisão em flagrante, né? Eita, tema gostoso de trabalhar, de você estudar, de você compreender a prisão em flagrante. Blocos passados, né? Terminamos aí aqueles conteúdos também, né, legais, né, que a gente viu: interceptação telefônica, gravação clandestina. Depois nós estudamos exames de corpo de delito. Bem, agora é a hora de prender. Sim. Né? Já trabalhamos o inquérito policial, a ação penal, só está no papel. Agora é a hora da gente prender. Então vamos, a partir desse momento, nós vamos ver a prisão em flagrante, depois prisão temporária e a prisão provisória, tá certo? Então, ó, só filezinho pra gente, prisão provisória, não, prisão preventiva, perdão. Então, ó, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá certo? Vamos lá na tela. Meus queridos, vejam, a prisão em flagrante está prevista a partir do artigo 301 do Código de Processo Penal. Então, no 301, ele fala da quem é obrigado ou quem é facultado praticar, prender em flagrante. No artigo 302 e diante, aí nós vamos trabalhar as espécies de flagrantes. Só lembrando que você vai ter flagrante que vai estar expresso nos dispositivos do artigo 302 e você vai ter flagrante, não é, que foi criado pelo STF, né, pelo STJ, tá? Até mesmo por lei. Então você vai ter os flagrantes que estão previstos no artigo 302, mas não só somente aqueles, você tem outros flagrantes. Então, vou lá. Você vai ter o flagrante próprio, que está lá no artigo 302, incisos 1º e 2º. O flagrante impróprio ou quase flagrante, no artigo 302, inciso 3º. O chamado flagrante presumido ou ficto ou fictício, 302, inciso 4º. Aqueles que eu disse, ó, flagrante preparado. Então, foi uma súmula, a súmula 145 do STF, que criou esse flagrante preparado. O flagrante esperado, súmula 567 do STJ. O flagrante forjado, que vai gerar o crime impossível. Não é? Crime impossível, artigo 17 do Código Penal. E o flagrante prorrogado, que é pela Lei 12.850, a Lei 11.346 e a Lei 9.613. Então, são esses aí, esses flagrantes que nós vamos trabalhar. Então, vamos trabalhar o momento que se dá o flagrante, depois do flagrante, como é feito o auto de prisão em flagrante. Então, tudo isso nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, vejam aí que é um assunto gostoso demais de se trabalhar, tá? Só o primeiro ponto para a gente discutir aqui. Vejam, você tem dois tipos de flagrante. Você tem um flagrante que é facultativo e você tem um flagrante que é obrigatório. Emanuel, facultativo e obrigatório em relação a quem? Em relação ao agente. Bora lá o facultativo. Diz lá o artigo 301.
qualquer do povo poderá prender em flagrante. Qualquer do povo poderá. Quando ele diz poderá, estamos aí diante de uma faculdade. Ora, como assim, Manuel? Então, veja só. Está lá você, né, andando pela rua e, de repente, você vê um indivíduo assaltando uma senhora. Uma senhora não, uma boizinha bonita, não é? Linda, não é? Que você, quando olha, você diz, ai, 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 não é? Se apaixona logo. Aí você vê lá o cara lá, ó, com um revólver, não é? Assaltando ela. Aí você, todo herói, rapaz, eu sou herói. Aí chega pro cara e diz, vai em cima do cara, não é? Toma a arma do cara e diz, você está preso em flagrante delito, segundo o artigo 157 do Código Penal, combinado com o artigo 301 do Código de Processo Penal. Ela vai olhar para você e vai dizer, meu herói, não é? Velho, não faça isso não, porque você vai se fuder, viu? Deixa ela ser assaltada, liga pro 190, mas não faça isso não, pelo amor de Deus. A menina pode ser a princesa, não é? Pode ser a Gisele Bündchen, não é? Mas não faça isso não, viu? Faça não, chama o 190, não é? E não vá. Mas vejam, brincadeiras à parte, isso é a prisão, não é? Facultativa. A prisão popular, onde determina que qualquer pessoa pode prender alguém. Então, eu posso dar ordem de prisão. Por exemplo, vamos dar outro exemplo mais leve, né? Eu estou dirigindo meu veículo e o soldado, um agente de trânsito, um soldado me para, não é? E eu estou todo errado, estou com documentação alterada, documentação atrasada do veículo e chega, ó, seguinte, meu amigo, vou lhe dar uma canetada, é caneta, eu vou lhe dar uma canetada, mas tem uma forma, né, de a gente se ajudar. Então, ó, nós dois podemos nos ajudar. Como assim, meu amigo? Não, pô, seguinte, uma mão lava a outra. Aí você, sim, mas você quer dizer o quê? Olha, eu só estou dizendo o seguinte, a multa aí, né, é mais de 200 conto. Se você adiantar aí R$50 para mim, eu libero o teu veículo. Ora, corrupção o quê? Passiva, não é? Ele acabou de praticar uma corrupção passiva. Ele solicitou vantagem indevida. É crime contra a administração pública. O que você vai fazer? Meu amigo, você está preso pelo crime de corrupção passiva. Crime contra a administração pública. Aí ele vai dizer, quem te dá o direito? Artigo 301 do Código de Processo Penal. Flagrante, não é? Flagrante, você está preso em flagrante. E eu, como qualquer do povo, segundo o artigo 301, posso sim lhe prender. Estou dando ordem de prisão em flagrante para você. Então, isso aí é a chamada prisão facultativa, que pode ser qualquer do povo. Então, isso quer dizer que não é obrigatória, né? Ou seja, você não é obrigado a prender. Agora, existe o flagrante obrigatório. Ó, flagrante obrigatório, isso quer dizer que existem agentes que, no exercício de sua função, têm o dever de prender. Então, naquele caso que o cara está assaltando a menina, o policial vê, ele não vai ir para o outro lado não, e correr não. Ele tem que ir até lá, né? Até lá e dar ordem de prisão ao indivíduo. Prendê-lo em flagrante delito, porque na condição dele como agente, ele está obrigado a prender o indivíduo.
Entenderam aí? Tranquilo? Muito bem. Bem, diferenciado o flagrante facultativo do flagrante obrigatório, vamos, não é? A partir desse momento, definir quais são as espécies de flagrante, conceituar as espécies de flagrante previstas no artigo 302 e na jurisprudência. Então, primeira espécie de flagrante, aí na tela. Primeira espécie de flagrante, o chamado flagrante próprio. Flagrante próprio. O que é o flagrante próprio? Diz lá o dispositivo que flagrante próprio caracteriza-se quando o agente está cometendo, ó, grife isso aí, cometendo a infração penal, ou acabou de cometê-la. Na hipótese do inciso 1º, havendo a interferência de terceiros no momento em que o agente está praticando o fato típico, é comum a figura da tentativa. O que não ocorre no caso do inciso 2º, contemplando a hipótese na qual o delito já foi consumado. Então, flagrante próprio, tanto está no inciso 1º como no 2º. Lembrando aqui, flagrante próprio, artigo 302, inciso 1º e inciso 2º. Então, o que é o flagrante próprio? Quando a gente está cometendo ou acabou de cometê-la. Então, vamos para cá para a gente analisar aqui. Ó, flagrante próprio. O agente está para cometer. Primeiro ponto, inciso 1º, do artigo 302. O agente está prestes a cometer, está cometendo o crime, né? Está cometendo, vamos colocar aqui, cometendo o delito. Então, bora lá. Eu estou aqui, ó, querendo com uma faca enfiar a faca em alguém. Então, esse alguém está se defendendo e eu estou, ó, querendo enfiar a faca em alguém. Eu estou o quê? Cometendo. Então, se eu estou com a faca tentando matar alguém, ó, a pessoa está aqui, eu com a faca, querendo enfiar essa faca em alguém, e a polícia chega e me prende, eu vou ser preso em flagrante delito. Porque caracteriza-se o quê? O cometimento da infração. Ou seja, eu já esfaqueei a pessoa, ou estou tentando esfaquear. Preste atenção. Ou eu estou esfaqueando, ou estou prestes a esfaquear a pessoa. Então, eu estou cometendo a infração. Beleza? Tranquilo? Se a polícia chegar nesse momento, preso em flagrante delito. Chamado o quê? Flagrante próprio. Ou então, eu acabei de atirar em alguém. Fui lá e, ó, pá, atirei em alguém. Quando eu vou saindo, a polícia chega. Eu vou ser preso. Ó, porque eu acabei de cometer a infração. Acabei de cometer. Então, eu vou ser preso também por flagrante, na modalidade flagrante próprio. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo aí? Agora, preste atenção. No inciso 1º, cabe a tentativa. No inciso 2º, não. Qual é o inciso 1º? Eu estou cometendo o delito. O inciso 2º, eu já pratiquei o delito. Por que não cabe a tentativa no inciso 2º? Porque já houve a consumação. Eu já atirei no indivíduo. O crime já consumou-se. Pode ser de homicídio ou de lesão corporal, mas já houve a consumação do delito. No primeiro caso, não. Quando eu estou praticando, ó,
eu dei uma facada. Quando eu vou dar outra facada, que é para matá-lo, aí a polícia chega e dá ordem de prisão. Opa! Meu intuito era o quê? Matar. E eu fui impedido por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, se esse cara sobreviver, eu vou ser penalizado por tentativa de homicídio. Por quê? Porque eu não consumei, não houve a consumação do delito. Por que não houve? Porque alguém segurou meu braço, ou a polícia apontou o revólver para que eu não pudesse mais continuar a minha ação. Circunstâncias alheias à minha vontade. Então, primeiro ponto, flagrante próprio, né? Encerrado aí, tranquilo. Então, só para relembrar, quando a gente está cometendo ou acabou de cometer a infração. Agora, segundo, chamado flagrante impróprio ou quase flagrante. Esse flagrante impróprio ou quase flagrante está aqui, ó, no artigo 302, inciso 3º. Artigo 302, inciso 3º. Muito cuidado com esse tipo de flagrante para você não errar. Muita gente erra por conta do que houve em barzinho, em programa de televisão. A partir de hoje, acabou. Você não tem mais o direito de errar quando trabalharmos flagrante próprio ou quase flagrante. Tá? Então vamos lá. Ocorre na hipótese em que o agente, muito embora não tenha sido surpreendido cometendo a infração ou acabado de cometê-la, é perseguido. Aí grife isso aqui, ó. Logo após esses atos, de forma ininterrupta, grife isso aí também, de forma ininterrupta, pela autoridade, ou até mesmo pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, sendo ao final localizado e preso. Então, vamos lá, ó. Onde você vai grifar? Você vai grifar em logo após, vai grifar de forma ininterrupta. São os 2 pontos base para você entender o flagrante impróprio ou quase flagrante. Para mim, meu diretor, para mim, para a gente meter bronca aí nesse flagrante impróprio. Meus amigos, diferente do flagrante próprio, nesse caso, eu não estou cometendo a infração. Eu não acabei de cometê-la. Né? Ó, eu faz um tempo que eu cometi a infração. Né? Ó, então, logo após, a ideia é essa, logo após eu ter cometido a infração, eu sou perseguido por alguém. Seja pelos policiais, seja pela própria vítima, ou seja por populares. Então, ó, atirei no cara, pá! Aí, ó, vou saindo. Aí a turma, ei, esse cara acabou de atirar em alguém. E eu, ó, pá, vou correndo. Aí entra aquela história que eu disse para vocês. Cuidado em programa de televisão, em bar. Por quê? Pelo seguinte, meus amigos, você já ouviu essa história de dizer que livra-se o flagrante em 24 horas? Ó, livra-se o flagrante em 24 horas. Meu amigo, sabe o que é isso? Vou dizer o que chama isso. Balela. Não existe isso de livrar
o flagrante em 24 horas, não. Eu posso ser preso em flagrante 48 horas depois, 72 horas depois, desde que mantenha-se uma perseguição logo após o cometimento do delito. Esse logo após não determina tempo, determina sim uma continuidade. Ó, matei, vou saindo de fininho, a polícia viu, a vítima se levantou e correu atrás de mim, que eu, roubei o celular dela, corri, a vítima foi e correu atrás de mim. Já está caracterizado o flagrante próprio. Aí eu mandei vocês riscarem de forma ininterrupta. Então, se a perseguição é de forma ininterrupta, pessoal, então, esse cara, se for pego 2, 3, 4 dias, não importa, a prisão vai ser em flagrante delito. Quando o cara for pego, vai ser em flagrante delito, não importa. O que importa é a continuidade da perseguição. Então veja, o cara chegou, está sendo perseguido, a polícia começa a perseguir ele e cansa. Amanhã a gente continua a perseguição. Acabou-se. Se ele for preso, não vai ser mais em flagrante delito. Porque obrigatoriamente tem que ter uma continuidade. Tem que ter ideia de continuidade. O bom, para você, Emanuel, me dá uma ideia de continuidade aí que eu não estou conseguindo visualizar. O bom é que o artigo 290 justamente dá essa ideia. Então vamos lá, artigo 290. Bora lá? Vamos lá. Ó, parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, vê só, tendo avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Sabe qual é o melhor exemplo disso aí? Vou dizer para vocês. Você está na parada do ônibus. Aí passa um cara na moto, vai lá e... tua carteira, pum, pegou tua carteira, teu relógio e foi embora. 5 minutos depois passa a polícia. Aí você, uma moto acabou de me assaltar. A polícia foi e, né? Foi há pouco tempo, que 5 minutos não é um dia, não são 6 horas, tá certo? Aí, a polícia foi, pum, ao encalço do cara. Chegou lá, mais à frente, os cabas não sabiam, né? Parado no barzinho, vamos dar uma tomada de cerveja aqui, porque ninguém sabe onde a gente tá, ninguém viu, só o babaca que a gente roubou. Aí a polícia chegou e, olha eles aqui, e os prenderam, né? Pulseirinha de Roberto Carlos. Então, ali está dentro, né, desse artigo 290, sair em perseguição. Tranquilo aí, pessoal? Então, flagrante próprio ou quase flagrante. Quase flagrante por quê? Porque o indivíduo não está cometendo o delito, né? E nem acabou de cometer. Aí você tem essa locução adverbial de tempo, né? Logo após. Então, logo após o cometimento do delito, o cara foi perseguido. Muito bem. Então vamos para o próximo espécie de flagrante, chamado flagrante presumido ou flagrante fictício. Flagrante presumido ou flagrante fictício. Quando é que nós temos isso? Ocorre quando o agente é capturado
logo depois. Veja aí, grifa aí, que aí eu tenho uma outra locução adverbial de tempo, que dá a ideia de um prazo mais longo. Logo após dá a ideia de um prazo mais curto. Logo depois dá a ideia de um prazo mais longo. Logo depois de cometer o delito, com instrumentos, armas, objetos e papéis, que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Então observem bem. Cara furtou, não é? O teu relógio. Aí ele saiu e foi passear no shopping. Botou o teu relógiozinho aqui, ó, no pulso dele, foi passear no shopping. A polícia vinha passando, depois de um tempinho, a polícia vinha passando e ele disse, ó, alguém furtou o meu relógio aqui. A polícia está certa. A polícia, um tempo depois, foi ao shopping, não é? Visualizar uma ocorrência, quando vê um cara passando com o relógio com as mesmas características daquela vítima que eles tinham ouvido. Aí foram lá e deram ordem de prisão. Então preste atenção. No flagrante presumido, a ideia de tempo, de lapso temporal é maior. Tá? Ela é maior. No anterior é logo após a ideia de praticou, visualizou, correu atrás. Flagrante impróprio. Flagrante presumido. Dá a ideia de quê? De um prazo maior de tempo. A doutrina não fala, nem a jurisprudência fala. Esse prazo é de 24 horas, de um dia, 2 dias. Não. A ideia é o seguinte. Você é encontrado com aquele objeto, acabou-se. Você vai ser preso em flagrante. Né? Você vai ser preso em flagrante. Tá certo? Então pode ser com o objeto do furto, pode ser com a própria arma, né? Própria arma que cometeu o delito. Então, você vai ser preso em flagrante delito. Então, o que diferencia o flagrante próprio do flagrante presumido é a locução adverbial de tempo. No flagrante impróprio, é logo após da ideia de rapidez, de imediatismo. E o logo depois dá a ideia de quê? De um tempo, de um prazo bem maior do que o anterior. Tranquilo? Bem, então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma paradinha aqui nesse bloco, tá? Para a gente não começar o próximo, né, flagrante delito e dar aquela parada legal, tá certo? Então, a partir do próximo bloco, a gente vai ver como vai ser essa prisão desse indivíduo. E depois, aí eu concluo, não é, aquelas outras espécies de flagrante. Mas já eu falo sobre isso, tá certo? Então, no próximo bloco, até mais.